Eu vou trazer agora a repercussão eleitoral de uma estratégia em relação, Tainá Falcão, um tema que nós exploramos tão bem ontem, que é a questão da redução da maioridade penal. É um tema que tem ganhado corpo no Congresso Nacional. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, é favorável à redução. Colocou para votação na CCJ, foi aprovada, agora está numa comissão especial. Mas ontem o presidente da comissão especial, em entrevista a nós do Bastidores CNN, disse que esse texto só deve ser votado no plenário depois das eleições para que não seja contaminado. Enquanto isso... Eu quero saber do outro lado, Gustavo Uribe. O que passa na cabeça do presidente Lula? Dúvida, e dos seus tá? estrategistas? Porque se esse tema ganha corpo antes das eleições. Ontem, o Aloysio Mendes, presidente da comissão especial, disse que a ideia não é essa, é não contaminar a eleição. Bom, mas porque se a comissão começa a funcionar antes, com audiências e discussões abertas sobre o assunto, é um tema que naturalmente tende a ganhar o eleitorado. E já é um tema abraçado expressamente, de forma aberta, pelo adversário do presidente Lula, o Flávio Bolsonaro. Então, de uma certa forma, acredito que vai obrigar o presidente a se posicionar na sua porque ele vai se omitir, eu vou contar isso no primeiro momento. Mas quando chegar no debate eleitoral, ele vai ser pressionado a se posicionar. E o primeiro debate eleitoral, minha gente, é mais ou menos daqui a um mês na Rede Bandeirantes, dia 16 de agosto. E Lula e Flávio devem participar. E esse deve ser um tema perguntado para Lula. E eu trago agora bastidor de como Lula tem lidado com tudo isso. O presidente ele tem medido o impacto dessa discussão no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal. O PT já adotou uma postura peremptoriamente contra a diminuição de 18 para 16 anos para os jovens que cometerem crimes hediondos. As pesquisas, muitas delas divulgadas, apontam que a redução da maioridade penal para crimes graves tem apoio da maciça maioria da população. E uma postura contrária do presidente Lula pode servir e muito como munição para as candidaturas de direita na disputa eleitoral, entre elas de Flávio Bolsonaro. Por isso, Lula, como eu disse para a Tainá Falcão agora há pouco, nesse primeiro momento ele deve se omitir sobre o debate legislativo, ou seja, não manifestar posição. Ele aguarda a repercussão do assunto nos chamados trackings eleitorais, são pesquisas eleitorais feitas pelos partidos políticos, o PT faz muitas delas, e deve colocar isso em jogo, ou seja, se a redução da maioridade penal e uma posição contrária do presidente da República pode lhe render maior rejeição eleitoral. No Palácio do Planalto, esse tema tem dividido opiniões. Há alguns, mais de esquerda, que se posicionam completamente favoráveis a serem contrários a essa redução, porque avaliam que isso não vai surtir nenhum efeito na diminuição do cenário de violência no país. Mas tem uma ala de assessores do governo mais pragmáticos que acham que o presidente deve defender o meio termo. Ou seja, defender a proposta de que os menores de 16 a 18 anos tenham ali uma possibilidade de um cumprimento maior de pena quando cometerem crimes hediondos, mas que essas penas ocorram em um regime transitório, em instituições de internação de menores ou em celas separadas em unidades prisionais. E ali, depois que fizerem 18 anos, esses jovens que cometeram os crimes graves sejam transferidos para o regime regular de detenção. O argumento é de que, assim, a mudança do regime prisional não possa sobrecarregar o sistema vigente. Claro, se a gente colocar ali esses jovens de 16 a 18 anos num regime, numa penitenciária que já está superlotada, isso só vai causar problemas para o erário público. É essa a visão hoje desses assessores. E mais, colocá-los ou nesses reformatórios ou em celas separadas evitaria que os menores de idade, de 16 a 18 anos, sejam escalados por facções criminosas. Em entrevista ontem ao Bastidores CNN, o presidente da comissão especial sobre esse projeto, Aloysio Mendes, defendeu a discussão dessa transição. Ele disse que isso já foi elaborado durante a tramitação da PEC da Segurança Pública e deve ser um discurso retomado, uma discussão ampla com a sociedade. E, segundo ele, a expectativa é de que a redução da maioridade penal seja votada apenas após o período eleitoral.
para evitar que essa discussão seja partidarizada ou polarizada. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues para comentar sobre esse caso. Larissa, que está do outro lado do estúdio, vai vir agora de trem. Leva um tempo, Leva um tempo. Tadinha, ela estava batendo matéria. Fazendo 25 coisas ao mesmo tempo. Mas Gustavo é isso que eu espero das mulheres. Vocês são muito mais inteligentes que a gente, muito mais espertas. Você não espera nada, Gustavo. Você não tem que esperar. Você é homem, você não tem que esperar nada. Não tô aqui para Porque Ele falou e eu vi a cara dele assim, pensando, meu Deus, me arrependi. Não me arrependi, não. Nesse caso, não. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu faço uma. Mas minha irmã, minha mãe, todas faziam 3 coisas ao mesmo tempo. E eu não consigo, porque a gente é homem, a gente tem o cérebro uma coisa ou outra. Vocês são muito mais evoluídas que a gente, muito mais inteligentes, conseguem fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Meu oncologista brincou que depois da quimioterapia eu não tô conseguindo fazer tantas coisas assim. Ele falou, agora a sua cabeça é igual da gente, de homem, desculpa. É o que eu tô dizendo. Agora me diga uma coisa. Ter essa desculpa para não fazer as coisas. Como é bom usar esse argumento de que nasce homem, né? E às vezes fala, não ouvi. O que você tá falando comigo? Ô, Larissa, vamos falar sobre esse dilema de Lula, que é um dilema muito grande, porque, de um jeito, ele vai contra uma movimentação e uma postura tradicional da esquerda brasileira e do próprio Lula, é importante ressaltar. Lá atrás, Lula já tinha se posicionado contra a redução da maioridade penal. Mas se abraçar esse meio termo, ele acaba fazendo um aceno, olha, não sou... também como no passado muito contrário, mas também não defendo que seja dente por dente, italiano. E aí cai naquilo que, né, os que se consideram lulistas, que votam no PT, né, a esquerda brasileira, que vem sempre reclamando de que nessa tentativa de pender para o centro, acaba o PT deixando muitas pautas prioritárias para eles. Então, há uma reclamação, um fogo amigo também daqueles que sempre votaram no PT, de que, por um lado, colocaram Lula lá tentando, quase cantei, colocaram Lula lá no Palácio do Planalto, tentando trazer aí algum tipo de solução para pautas prioritárias, para as minorias, mas que desde que assumiu no Lula 3, tem deixado um pouco de lado todas essas pautas, né, de igualdade salarial, da questão do aborto, que não se fala sobre isso em nenhuma conversa mais, é uma ordem dentro do PT, e principalmente essa questão da segurança e da maioridade penal. O que eu tenho escutado, Uribe, é que há uma certa quase que esperança do Partido dos Trabalhadores que não ande dentro da Câmara dos Deputados e esse tema não seja tão cobrado assim do presidente Lula. Então, é o sentir o momento eleitoral. Mas dá para a gente dizer, com toda certeza, acompanhando o que a gente vem acompanhando aqui, que querendo ou não, segurança pública, sim, vai ser um dos temas principais. Será difícil ninguém tocar nesse assunto, né, Uribe? É muito difícil. Porque é um tema polêmico, é um tema que a sociedade brasileira... É de fácil assimilação. E a sociedade brasileira está vendo que a violência está muito grande, é um tema que vai ser central nas eleições. E, claro, mas é uma resposta... Né? É uma resposta fácil? É uma resposta fácil. Não é, e por isso mesmo tem que ser debatido com cautela. Com calma, paciência, ouvindo quem entende nas duas pontas. Exatamente. E aí, se for debater tudo que é assunto assim profundo no calendário eleitoral, a gente não constrói respostas de verdade, né, para esses problemas. Vamos ficando por aqui vocês dois, tá? A Lari pode sentar um pouquinho já, o Uribe vai vir pro meu lado. Não reclamar. Bem pertinho para ele não ficar levantando falso sobre você, Larissa.